E aí galerinha, quem fala aqui é o professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica. Bom, aqui é geométrica, tá galera? Acabei repetindo aí. Geométrica ou PG, beleza? Bom, o que é que vem a ser uma PG? Vamos chamar de progressão geométrica toda sequência que a cada termo a partir do segundo vai ser o produto do termo anterior por uma constante, onde essa constante vai ser chamada de razão, que é indicada pela letra Q. Bom, assim como na PA, a PG vai ter um padrão, certo? Na PA, o que é que nós fazemos? Para indicar o termo 2, para encontrar o segundo termo, a gente pega o primeiro termo e adiciona a razão. Na PA nós chamamos a razão de R. Na PG vai ser o que? Para indicar o segundo termo, nós pegamos o primeiro termo e multiplicamos, beleza? Pela razão, onde a razão aqui vai ser Q. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Nesse exemplo aí nós temos o seguinte: seja a PG 3, 6, 12, 24, 48, etc. Como é que eu determino a razão? Bom, se eu sei que o segundo termo 6 vai ser 3 vezes a razão, onde essa razão eu vou chamar de Q, como é que eu determino essa razão? Bom, essa razão vai ser simplesmente o 3, né? Vai passar aqui, ó, dividindo 6, então vai ficar 6 dividido para 3 é 2, ou seja, minha razão é 2. Então, na prática, para determinar a razão, nós simplesmente pegamos o termo subsequente e dividimos pelo anterior, beleza? Assim nós determinamos a razão de uma PG. Bom, então vamos aqui. Vamos para o termo geral de uma PG. Assim como na PA, é possível determinar um termo qualquer da PG, beleza? Sabendo a razão e o primeiro termo. Então vamos fazer o seguinte. A gente viu que para determinar o segundo termo, eu preciso do primeiro e preciso da razão. Beleza. Para determinar o terceiro termo, como é que eu faço? Segue o mesmo padrão. Eu pego o primeiro termo e multiplico por a razão duas vezes, ou seja, K ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, se eu quero determinar o termo na posição N, beleza? De índice N. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro termo e multiplicar por quantas vezes a razão? Observe que quando eu pego os expoentes aqui, ó, é sempre uma unidade a menos na posição do termo. Ou seja, isso aqui é 2 menos 1, tranquilo? Perdão. 3 menos 1. Esse aqui é 2 menos 1. Por que 3 menos 1? A posição é 3 e aqui a posição é 2. Se a minha posição aqui é N, então aqui vai ser N menos 1. Tranquilo? Então aí nós temos o termo geral da minha PG. Ou como que eu determino o termo, uma posição qualquer, beleza? Então se eu tenho, por exemplo, a PG 3, 6, depois daqui, lembrando que a razão aqui vai ser sempre 6 dividido por 3, 2. A razão é 2, então aqui vai ser 12 o próximo. Beleza? Depois do 12, a razão é 2, 24 e etc. Se eu quisesse determinar o termo na posição 50, como é que eu faria? Eu faria o quê? Pegaria o termo na posição 50, vai ser o primeiro termo multiplicado pela razão, no caso aqui a razão é 2, elevado a quanto? A 49, porque é sempre uma unidade a menos. Beleza, galera? Então vamos resolver aí um exemplinho para a gente ver como é que funciona. A razão dessa PA aqui vai ser como? Vamos chamar aqui, o primeiro termo é 1, a razão é 3, né? 3 dividido por 1 é 3, e ele quer o quinto termo, ou seja, ele quer o A5. Então,
O A5 vai ser simplesmente o A1 que multiplica a razão elevada a 4. Beleza? Lembrando, vamos colocar aqui a fórmula geral embaixo, ó. A n vai ser A1 que multiplica Q n menos 1. Esse 4 veio do 5 menos 1. Beleza? Aqui é 5, ó. E eu já sei quem é o A1. Então vamos lá. O A5 vai ser simplesmente 1 que multiplica 3 elevado a 4. Quanto que é 3 elevado a 4? 81. Então A5, a posição 5 é 81. Beleza, galera? Aplicação direta aí da fórmula. Então vamos aí no outro exemplo, ó. Primeiro termo é 2. A razão também é 2. E ele quer calcular o A10, que é o 10º termo. Então o A10 vai ser quem? Vai ser A10 que multiplica A1 vezes a razão elevado a n menos 1, que no caso é 9. Se o n é 10, beleza? Então, o A10 vai ser 2, que é o 1, né? O A1, multiplicado pela razão elevado a 9. Beleza? Aí nós podemos utilizar a propriedade das potências, que diz o seguinte, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 2 elevado a 10, 1024. Beleza, pessoal? Então vamos aí dar continuidade. Bom, em relação às propriedades, nós temos o seguinte. Propriedade 1 diz o seguinte: cada termo de uma PG a partir do segundo é a média geométrica. Lembrando que na PA é a média aritmética, na PG vai ser a média geométrica. E o que é que vem a ser a média geométrica? Então, se eu tenho aqui 3 termos, vou pegar aqui essa PA aí, apenas os 3 termos, beleza? A média geométrica vai ser o seguinte: 6 vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 18. Beleza? Média geométrica é isso aí. Também posso representar dessa maneira, ó. Ou posso fazer 6 ao quadrado igual a 2 vezes 18. Vai dar no mesmo. Beleza? Vamos resolver aqui, ó. 6 vai ser 2 vezes 18 é 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Chegando aí no termo do meio. Lembrando que essa propriedade ela é muito utilizada para calcular a razão, quando eu não conheço um determinado termo. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2x e 18, 2x e 18, apenas esses termos e nenhum mais, e ele perguntasse qual é a razão, então essa propriedade seria fundamental para a solução, beleza? Então, vamos para a segunda propriedade aí. A segunda propriedade diz o seguinte: o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Muito parecido com a da PA, né? Diferença porque na PA é a soma e na da PG é o produto. Na PA, se eu somar os extremos, vai ser sempre igual aos termos equidistantes. E aqui na PG vai ser o produto, né? Se eu pegar e multiplicar os extremos, 2 vezes 64, isso aí vai ter que ser o produto dos termos equidistantes. Ou seja, 4 vezes 32, 8 vezes 16, todos esses produtos aí vão ser iguais. Beleza, galera? Então vamos para frente. Aqui nós temos a notação especial da PG. Como é que isso funciona? É uma maneira prática de se inscrever uma PG, perdão. Assim como na PA, né? Nós temos 3 termos, 4 termos e assim por diante. Bom, como na PG nós temos sempre o produto da razão, para escrever uma PG de 3 termos, nós pegamos um valor qualquer, dividimos pela razão. O próximo termo vai ser esse valor que nós escolhemos. E o próximo termo vai ser ele vezes a razão. Beleza? Então aí nós temos uma PG de 3 termos. Lembrando que é muito parecido com a PA, né? Qual é a diferença? É que na PA, em vez de
de multiplicar, eu estou sempre somando. Então aqui nós pegamos a operação inversa da operação que nós utilizamos, que é a multiplicação. No caso aqui, divisão. E na PA seria subtração. Beleza? Ó, nós temos aqui a operação e aqui nós temos a inversa. Tranquilo? Então é bom, fácil de analisar isso aí. Então vamos fazer aí um exercício envolvendo esse conceito aí para a gente ver como funciona. Determine a PG de 3 termos, sabendo que o produto desses termos é 8 e que a soma do segundo com o terceiro é 10. Então beleza, ele fala que a soma desses 3 termos, soma não, o produto desses termos é 8, então vamos aqui, ó. Se a PA tem 3 termos, vai ser x dividido pela razão, que multiplica x vezes a razão. Ele fala que esse produto é 8. E ele fala mais o seguinte, que a soma do segundo, que nós temos o primeiro, segundo, terceiro. Ele fala que a soma do segundo com o terceiro é 10, ou seja, x mais x vezes a razão é 10. Então vamos chamar aqui de equação 1 e vamos chamar aqui de equação 2. Então beleza. Partindo da equação 1 nós temos o seguinte. Na equação 1 nós temos x dividido pela razão, que multiplica x vezes a razão. Isso aí está dando 8. Esse que é a razão, está dividindo e multiplicando ao mesmo tempo. Posso simplificar. Então aí vai ficar x ao cubo vai ser igual a 8. Esse 3 vai passar como radical. Beleza? Então aí vai ficar x vai ser raiz cúbica de 8, que é 2. Beleza? Encontrando o valor do x, eu posso substituir na segunda equação. Vamos pegar agora a segunda equação. Na segunda equação nós temos o seguinte, x mais x vezes q, isso aí está dando 10. Posso colocar esse x em evidência? Vai ficar 1 mais q, igual a 10. Só que eu sei quanto é esse x. Quanto é esse x? Esse x é 2. Então vai ficar 2 que multiplica 1 mais q é igual a 10. Posso simplificar esse 10 por esse 2 aqui, ó. Então vai ficar 1 mais q é igual a 5, perdão. Esse 1 aqui está somando, passo para o outro lado subtraindo. Então a minha razão vai ser 5 menos 1, 4. Beleza. Se eu já sei quem é a razão, eu posso determinar a minha PG. Então vamos aqui, ó. Vou apagar tudo aqui só para a gente escrever a PG. De razão 4 e o termo que eu encontrei ali é 10. Então vai ficar. A PG que eu tenho é x dividido pela razão, x e x vezes a razão. Eu já sei quem é esse x. Esse x é 10? 10 não, perdão. Esse x que a gente encontrou é 2. Esse x é 2. E a razão que a gente encontrou é 4. Beleza. Então vamos ficar com 2 dividido para 4. Depois 2. E depois 2 vezes 4, 8. Vamos só simplificar isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2, 2 e 8. Então essa é a minha PG. Beleza, galera? Bom, então vamos dar continuidade. Vamos para a soma dos termos de uma PG. Bom, pessoal, assim como na PA, eu consigo somar os n primeiros termos de uma PG. Beleza? Tem uma expressão para isso. Então vamos determinar aí essa equação. Então nós temos, seja a PG de razão Q expressa por.
Então eu quero somar os n primeiros termos. Então vamos chamar aqui de A1 mais A2 mais, aí vai até o AN menos 1 mais o AN, que é até onde eu quero somar. Beleza? Então nós temos o seguinte. Lembrando que para determinar um termo da PG, o que é que eu faço? Vou só reescrever aqui de um jeito mais característico. Então, A1 vai ser, quem é o A2? O A2 eu posso escrever como A1 vezes a razão. Concorda comigo? Então vai ficar A1 que multiplica a razão mais, quem é o A3? Eu posso escrever o A3 como A1 a razão ao quadrado e assim sucessivamente. Beleza? Até nós temos o A1 que multiplica a razão n menos 2 mais A1 elevado à razão n menos 1. Então, beleza. Vamos chamar isso aí de equação 1. Chamar isso aqui de equação 1. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o termo A1, que está sozinho, esse termo aqui, ó. E vamos passar ele para o outro lado. Para que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Daqui a pouco você vai perceber. Sn menos A1 vai ser esse produto todo aqui, ó. Então, vamos reescrever esse produto todo aí. Nós temos que Sn menos 1 vai ser esse produto todo aí, ó. Por que eu fiz isso? Vamos fazer aparecer esse produto aqui, ó. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Pegando esse carinha aqui, a nossa soma, vamos reescrever a nossa soma aqui para vocês verem, ó. A soma dos termos vai ser A1 mais A2, todo mundo aqui, ó. Vamos reescrever todo mundo ali. A1 mais A1 que multiplica aqui, que é o A2, mais A1 que multiplica, que é o quadrado, que seria o A3, e aí sucessivamente, beleza, galera? Vamos fazer isso aí até o AN, o A1 que multiplica a N menos 1, beleza? Perdão, N menos 2, né? Ó, esses dois últimos aqui, ó. N menos 2 e o N menos 1, mais A1 que multiplica N menos 1. Beleza. O que é que eu quero com isso aí? Vamos multiplicar toda a expressão em ambos os lados pela razão. Por quê? Multiplicando por quê, você vai perceber que vai aparecer essa expressão aqui, que é o que a gente quer. Então vai ficar Q que multiplica S de N vai ser A1 que multiplica Q mais A1 que multiplica Q ao quadrado mais, lembrando que eu estou multiplicando todo mundo por Q. Observe o seguinte, que esse cara aqui, eu já sei quem é. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara é justamente o Sn menos A1. Então, vamos substituir todo mundo aí, no caso, essa expressão toda, por Sn menos 1. Menos A1, beleza? Então, vai ficar que Sn, que multiplica Sn. Esse cara é Sn menos o A1, mais... Cadê o Sn menos A1? Vai até o N menos 1, tá? Beleza, galera? Ó, esse AN aqui não entra na contagem. Então, vamos adicionar ele aqui, ó. A1 que multiplica Q elevado a N. Do A1 até o Q elevado a N menos 1 é esse cara aqui, ó, que a gente acabou de substituir. E esse A1 Q elevado a N é a última parcela aqui, ó. Tranquilo? Então, o que acontece? Vamos passar esse Sn
para o lado esquerdo. Então, nós temos Q, que multiplica Sn, menos Sn, vai ser igual a A1, que multiplica Q elevado a N, menos A1, beleza? Colocando esse Sn em evidência, vai ficar, Q menos 1 igual a, aqui eu posso colocar o A1 em evidência, vai ficar Q elevado a N menos 1, beleza? Aí eu simplesmente passo, vou colocar aqui embaixo, ficou sem espaço, mas não tem problema, a gente continua aqui. Sn vai ser, vou passar esse cara dividindo para o outro lado, então vai ficar A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, pessoal, essa é a expressão da soma dos termos de uma PG. Beleza? Então, já vamos aplicar essa expressão aí nesse exercício aí, ó. Então, nós temos o seguinte. Calcular a soma dos 5 primeiros termos da PG. Então, ele deu aí a PG. E ele quer a soma dos 5 primeiros. Então, ele quer o S5. Beleza? Então, S5 vai ser o seguinte. A1. Quem é o A1? O A1 aqui é 3. 3 que multiplica. A razão é 3 também, ó. 9 dividido por 3 é 3. 3 elevado a quanto? A 5, já que o N é 5, menos 1, beleza? Dividido por quanto? 3 menos 1, beleza? Então, S5 vai ser o seguinte, 3 que multiplica 3 elevado a 5, quanto é 3 elevado a 5? Vamos lá, 3 elevado a 4 é 81. 3 elevado a 5 é 243. Beleza? Então vai ficar 243 menos 1 dividido por 2. Então, S5 vai ser 3 que multiplica. Quanto é 243 menos 1? 242. Dividido por 2. Posso simplificar o 242 por 2. Vai ficar quanto? S5 vai ser 3 que multiplica. 242 dividido por 2 é 121. Beleza? Multiplicando isso aí por 3, vai ficar 363. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!